nós temos feito um estudo paralelo aos nossos cultos, falando um pouco por que somos igreja. E nós falamos, os dois primeiros textos que nós meditamos foi o texto de Mateus 16 e o texto de Mateus 18. A igreja, irmãos, ela não foi estabelecida, não foi fundada por nenhum pastor, nenhum bispo, nada. Ela foi nem por um segmento religioso. Foi igreja católica, foi igreja ortodoxa. Os protestantes descobriram a igreja, não. Quem fundou a igreja foi Cristo. Mateus 16 e Mateus 18 são os dois textos fundadores da igreja. E o que esses dois textos nos ensinam? Eles nos dão vários indícios do que é uma igreja verdadeira. Uma igreja, e nós vamos pensar como igreja, quando falamos de igreja, nós falamos da igreja visível e a igreja invisível. A igreja, ela tem que ser visível, você tem que ver, porque a igreja é um grupo de pessoas que se reúnem. Então isso aqui que nós estamos, é igual tem gente que fala assim, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Como assim, vem cá, Paulinho? Eu? Falou igual o Nerso. Ela não é igreja. Agora, nós somos igreja. Uma pessoa nunca é igreja. A igreja é sempre ela e mais um. A igreja não é formada por uma pessoa, ela é formada por pelo menos duas pessoas. Por isso que Jesus falou, onde dois, e ele estava falando de igreja, onde dois, obrigado Paulinho, onde dois ou três, por quê? Porque no mínimo tem que ter dois, tá? Então igreja, ela é visível, você tem que ver, mas o principal aspecto da igreja é que ela é invisível. Por quê? Porque eu não consigo determinar quem de vocês aqui é cristão. Não consigo. No máximo que eu vou conseguir fazer com muita boa vontade é determinar se eu sou. Mesmo assim eu posso estar enganado. Mas você não tem como determinar. Agostinho falava o seguinte: tem muitos lobos dentro e muitas ovelhas fora. Ele fala, tem muitos lobos dentro e muitas ovelhas fora. Por quê? Porque a igreja é invisível. Você não é capaz de enxergar a igreja, você não é capaz de ver a igreja, Então, algumas metáforas que a Bíblia usa para descrever a igreja. Eu queria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Nós não vamos projetar ali, então se tiver a mão aí, abre por favor. Eu demorei a entender isso aí que nós vamos ler hoje. A Bíblia, ela tem algumas metáforas para a igreja. A primeira metáfora que a Bíblia usa é a metáfora de uma família. Então a igreja, ela é. Pastor, não, a igreja precisa ser. Não. A igreja é uma família. E eu vou te dar aqui alguns detalhes que vão te provar que a igreja é uma família. Mas vamos ler o texto primeiro. Todos abriram 1 Timóteo capítulo 5? Amém. Versículo 1, diz assim: não repreendas ao homem idoso. Então, meu amigo N, não vou poder te repreender. Não repreendas ao homem idoso. Você viu que eu cacei o que eu ia falar, né? Não, ele estava narrando. Brincadeiras à parte, ele fala assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. Então, você percebe na fala de Paulo a Timóteo uma ligação de irmandade, de família. Pai, mãe, irmãos, irmãs. Porque a igreja, ela não precisa ser uma família, ela já é uma família. Eu demorei a entender isso. No início do meu ministério, em dezembro agora desse ano, eu vou fazer 10 anos que eu fui consagrado pastor. Já tem uma caminhadazinha, né? Mas no início, eu estudava muito para ser líder.
Eu queria ser líder. Então eu estudava os melhores líderes, eu lia artigos e eu me preparava para ser um bom líder. Até que eu entendi em Deus que eu não era para ser líder, eu preciso ser pai. Eu preciso ser pai. E como pai a tarefa é muito difícil, porque um pai, ele vai ter que conviver com os seus filhos, e ele tem que amar todos os filhos. Ele não pode escolher qual filho que ele vai amar mais. Claro, alguns filhos vão estar mais próximos dele. Isso é normal. Quando eu era mais novo, eu achava que minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim. E eu ficava com ciúme. Quem tem irmãos aí? Quem acha que a mãe ou o pai gosta mais do irmão do que dele? Alguns, né? É mentira. O pai e a mãe gostam do mesmo tanto, na mesma quantidade. Pastor, então por que tem algum privilégio? Eu vou contar a minha história. Olha que louco isso. Às vezes você acha que seu pai gosta mais de você, né? Eu acho que o papai gosta mais de mim. Não. Meu irmão, ele ajudava minha mãe. Eu tenho um irmão que é deficiente, que ele precisa que alguém coloque comida na boca dele. Eu até brinco, se alguém tiver com depressão, de passar uma semana com a minha mãe. Porque a depressão vai embora. Quem vai saber o que é uma vida difícil. Mas enfim, meu irmão precisa de alguém colocar comida na boca dele. Mas isso não é difícil. Meu irmão, ele defeca na roupa. E todo dia minha mãe tem que pegar o meu irmão, levar no banheiro e lavar as fezes dele. E aí o meu irmão pegava e o meu irmão ajudava ela. E eu não, eu só queria ficar flutuando. Para parafrasear com o sábado, né? Queria ficar só de boa. Quem a minha mãe ia acabar se apegando mais? Ele. Porque é quem estava lá com ela. Então na igreja é assim também. Às vezes o pastor é mais próximo de um, de outro. Mas não é porque ele escolhe. Eu estou falando de mim. É porque as pessoas estão mais próximas. Ele está mais próximo, ele está mais, o outro, não sei o quê. Olha, quer ver uma coisa? Eu vou contar para vocês uma história. É muito... Irmãos, hoje eu começo a dar risada de algumas coisas. Essa semana, umas 10 pessoas falaram comigo assim: pastor, o povo da igreja está muito disperso. Qualquer coisinha assim, como uma criança que tem que ir para o junior, mas vira uma bagunça na igreja. Vou até deixar eles passarem para vocês prestarem atenção no que eu vou dizer para vocês. Já foi todo bonde? Aleluia. Tá lindo, hein, Ju? Obrigada. Eu sou bom com dinheiro, hein? Aleluia. Glorifica mesmo, servo. Bom, aí o pessoal, umas 10 pessoas falando assim: nossa, o povo dispersa rápido. Aí eu falei assim: se cada um que fala que o outro dispersa não dispersasse, ninguém dispersava. Mas porque você está disperso, olhando quem está disperso, e fica disperso. E aí eu, como pai, eu tenho que falar: não, vai dar tudo certo, vamos mudar o layout para ver se melhora. Eu até falei isso com o Paulo no Zap. Eu falei: amigo, esse problema não é o layout. O problema de dispersão está em todas as igrejas. O povo, as pessoas estão dispersas. Elas têm dificuldade de concentrar. Quem que abre o celular só para olhar como é que ele está? Se ele está vivo ou não? Alguns, não denuncia o irmão não. Alguns irmãos, às vezes a gente abre o celular só para ver se ele está vivo, se ele continua funcionando. O outro só fala que a gente abre a capinha pra lá e pra cá. Não, acho que ele não se denuncia não. Calma aí, segura aí. Então, irmãos, uma das metáforas que Deus usa para a igreja é família. Então você pode achar que não é verdade, mas isso aqui é como uma irmandade. Você é irmão dessa pessoa. Se você é cristão, você faz parte de uma família. Essa família tem pai, tem filho, tem irmão mais velho, tem irmão mais novo. É uma grande família. A Bíblia caracteriza a igreja como uma família. E a família, ela tem os seus problemas. Ela tem ciúme, né? Ela tem... O que uma família tem? Tem briga. Família tem briga. Se fosse uma empresa, irmãos, não teria briga. Sabe por quê? Porque aí o líder... Você lembra que eu falei que eu queria ser líder?
Se fosse uma empresa não teria problema, porque o líder podia demitir as pessoas, mandar embora. Mas o pai não pode. Ele precisa entender que ele tem filhos. Então, nós como igreja, por que somos igreja, irmãos? Porque somos uma família. E como família, a gente precisa aprender a viver como família. Amém? Glória a Deus. Então eu vou parar esse momento aqui de um pequeno teaser aí, que a gente está fazendo um estudo sobre igreja. E aí na semana que vem, voltamos a falar de uma outra metáfora que a Bíblia usa para descrever a igreja, que é a igreja como marido, esposa, noivo e noiva.